paz, meus queridos. Que Deus te abençoe grandemente. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o seu coração. E essa palavra se encontra ali em Mateus, capítulo de número 26 e o verso de número 73, que diz assim: E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Antes de nós adentrarmos esta palavra, o nosso canal ele é relativamente novo. Não, ele é um canal novo, sim. E o nosso intuito aqui é falar do amor de Cristo, para que pessoas como você venha ser abençoado por Ele, venha alcançar milagres, realização dos sonhos, venha vencer os problemas interiores, venha abandonar os pecados, as práticas que não agradam ao Senhor e venha se firmar na vontade dEle e alcançar dEle aquilo que Ele tem preparado, né? Não só nessa terra, como também no reino vindouro, né? A vida eterna. Mas para isso nós precisamos que esta mensagem ela chegue a mais pessoas, porque este é o nosso foco, é o nosso objetivo, que pessoas sejam grandemente abençoadas. Então, eu peço para que você compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e gosta, para que essa pessoa também receba da palavra de Deus e seja tocada e mudada por Ele. E curta este vídeo para que o YouTube mande este vídeo para mais pessoas e mais pessoas venham receber desta mesma mensagem. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificação para você receber mais vídeos que edificam, vídeos que tratam aí da palavra do amor de Cristo Jesus. Bom, esta mensagem, este verso que nós lemos, trata-se de uma experiência em que Pedro teve quando lhe perguntaram a respeito da sua convivência com Jesus. Por 3 vezes houve pessoas ali que falavam ou falaram, né, para Pedro o fato da possibilidade de Pedro fazer parte do grupo de Jesus. E Pedro nega isso por 3 vezes, inclusive no verso de número 74, que nós não lemos, Pedro ele começa a praguejar por conta da sua negação a respeito de conhecer e de estar com Jesus Cristo. Conhecemos a história, isso foi já profetizado por Jesus. Jesus revelou isso a Pedro, que Pedro negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. Posteriormente o galo canta e Pedro ele chora amargamente. Mas saindo um pouquinho agora das páginas da Bíblia Sagrada e trazendo para a nossa vida, isso é uma coisa que de fato ocorre. Porque aqui no verso de número 73, a pessoa fala com Pedro dizendo: a tua fala te denuncia. Porque Pedro andou muito tempo com Jesus e Pedro ele ganhou alguns costumes, né, que foi notado. E foi dito, então, ó, você fala igual a ele. Conosco não é diferente. Às vezes nós andamos com pessoas em determinadas ocasiões e por conta disso há uma probabilidade gigantesca de nós adotarmos a maneira como as pessoas elas se comportam, como elas falam, alguns vícios de linguagem que ela tem, alguns jargões, chavões ou ainda gírias. É comum nós absorvermos isso e elas absorverem de nós por conta da convivência. Isso é natural, isso pode acontecer, isso ocorre no sentido humano comum, longe da Bíblia Sagrada e dessas questões espirituais. Isso é natural, isso é comum. Então, o que estava ocorrendo, o que ocorreu com Pedro nessa ocasião foi isso. Agora, trazendo isso para o sentido espiritual, nós podemos entender que quanto mais nós andarmos com Jesus, mais parecido com Ele nós estaremos.
Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como que eu vou imitar alguém que eu não conheço? É impossível. Como que eu vou imitar alguém no qual eu não convivo? Não tem como. Mas a partir do momento que eu começo a conviver com ele, eu não preciso me esforçar para imitá-lo. Automaticamente eu terei o meu comportamento influenciado por ele. A minha linguagem, a maneira como eu trato as pessoas, será influenciada por ele. Então eu vou cuidar e tratar a minha família, o meu próximo, como Jesus ele trata ou ele trataria se ele estivesse em meu lugar, em pessoa física. Porque eu estou passando muito tempo com ele. Então eu passo a me comportar com ele. E as pessoas que olharem para a minha vida vão ver que eu sou parecido com ele. A minha fala vai me denunciar, né? Como Pedro aqui no verso 73, né? A tua fala te denuncia. Todos nós pecamos. Você peca, eu peco. O seu pastor peca. Se você ainda não é convertido, não é cristão, não vai à igreja, saiba que os líderes religiosos pecam, porque são seres humanos, pessoas comuns. Os apóstolos de Jesus Cristo pecavam. Paulo fala a respeito de seu pecado e ele se chama de miserável por conta do pecado que ele não conseguia se livrar. Os profetas do Antigo Testamento pecaram. João diz, aquele que diz que não tem pecado, mente. Então peca. Todos nós pecamos. E existem pecados em nossas vidas que muitas das vezes tendem a nos aprisionar nele. Aí nós podemos chamar ou nós podemos dizer que nós precisamos de uma libertação. Tá, então existem pecados que nós cometemos e nós não vivemos naquela prática, porque não é algo impregnado em nós. É comum, é natural, isso ocorre com todo mundo. Mas existem casos em que existem pecados em nós que estão mais correntes ali, acontecendo sempre. É aí que nós precisamos, digamos, de uma libertação. E quando se fala de libertação, as pessoas acham, poxa, então está falando o quê? Do vício, né? Do alcoolismo, da pornografia, das drogas, da prostituição. As pessoas começam a imaginar coisas assim um pouco mais pesadas, né? Mas existem algumas libertações em que nós precisamos, que não são de coisas tão pesadas assim. Às vezes com você é. Às vezes é um vício, é droga, é álcool, enfim, são coisas mais pesadas. Pode ser que com você seja assim. Mas em nem todo momento é assim. Nem com todas as pessoas é. Mas não significa que não existam pecados no qual elas não precisam ser libertas. Nós poderíamos citar aqui coisas menos agressivas, socialmente falando, mas que são pecado também. Por exemplo, poderíamos falar da mentira. Tem pessoas que não conseguem abandonar essa prática. A mentira, nós podemos falar da inveja, podemos falar da maledicência, podemos falar da raiva, né? Da ira, podemos falar da falta de perdão, por exemplo, a falta de compaixão, de amor. São coisas que não estão tão em evidência na sociedade, propriamente dito, mas que às vezes faz parte de nós e que nós precisamos ser libertos. Só que a libertação, ela não pode ocorrer através da minha ação. Eu vou explicar. Se eu tenho algo em que eu preciso ser liberto, seja um pecado de grande expressão ou de menos expressão, eu não vou conseguir ser liberto com o meu próprio esforço. Se eu achar que com o meu próprio esforço eu vou me libertar, eu vou me frustrar. E muito, e vou me machucar demais. Isso não vai acontecer. É impossível para o ser humano ser liberto de algo através de seu próprio esforço. Não vai acontecer.
Você pode se esforçar o máximo que você quiser, você não vai ser liberto. Ah, mas eu conheço fulano e beltrano que foi liberto se esforçando. Sim, eu conheço também, mas não é padrão, não é comum isso ocorrer. Conheço pessoas que foram libertas, tem um amigo meu que foi liberto das drogas sem fazer algum tratamento, pela sua própria atitude. Sim, meu pai foi liberto do vício do cigarro com sua própria atitude. Falou, não, a partir de amanhã eu não fumo mais e nunca mais fumou. Existe isso. Foge do padrão. Mas no normal, com o seu próprio esforço, você não vai ser liberto. Então, você já tentou isso, se esforçar, você sabe o que eu estou falando. Você bateu com a cara na porta. Você não conseguiu a libertação. Você se frustrou. E aí vinha um sentimento de culpa, que é pior. Porque o sentimento de culpa, ele não pode ser confundido com o arrependimento. É diferente. A culpa, ela te detona. Ela te joga para baixo. Ela diz que você não presta, que você é literalmente culpado disso, que algo em você é ruim, que seu coração é mau, que você é sujo, que você é podre, e ela vai te jogando cada vez mais para baixo. Ela diz para você que não dá mais, que você não consegue, que não tem jeito, que não há solução. O sentimento de culpa, ele faz isso. Não é gerado pelo Espírito Santo. O sentimento de culpa foi o que Judas Iscariotes teve, que levou ele ao suicídio. Ele falou, para mim não tem mais jeito. O que o Espírito Santo ele gera não é culpa, é arrependimento. É diferente. O arrependimento, diferente da culpa, ele é assim. Eu errei, reconheço, não deveria ter feito, mas eu vou me esforçar para mudar isso. E se lá na frente eu errar de novo, não tem problema. Reconheço o meu erro e eu vou me esforçar de novo para mudar isso, porque eu não quero mais. Esse é o arrependimento. O arrependimento nos leva para mais perto de Deus e não nos afasta dele. Se há algo que nos afasta é a culpa. Ela te dá vergonha e faz você correr de Jesus. O arrependimento não. Ele te dá esperança, acreditando que Jesus é aquele que te perdoa e aquele que vai te ajudar a vencer isso. Então não tem como eu vencer, ser liberto de algo através do meu próprio esforço. Isso não vai acontecer. Então quer dizer que eu não preciso me esforçar, então eu vou ficar vivendo a minha vida tranquila e deixar as coisas acontecerem? Não. Eu preciso me esforçar para não pecar. O esforço, meu esforço para não pecar, ele funciona. Foi isso que aconteceu com José. José se esforçou para não pecar. O que ele fez? Ele abandonou sua capa, fugiu da mulher de Potifar, que estava ali o molestando com palavras, e deixou de cometer ali uma fornicação, de desagradar a Deus. Ele se esforçou, fugindo e negando. E deu certo. Então o esforço para não pecar, ele é válido. Então não tem como fugir, você tem que se esforçar para não pecar. Com Daniel também foi assim. Daniel estava na Babilônia e ele se esforçou para não se contaminar com os manjares do rei. Ele resolveu comer legumes, não se contaminou com os manjares do rei. Então o seu esforço deu certo. Então se esforçar para não pecar, ok. Mas para se libertar de algo que está impregnado, não funciona. Então o que eu tenho que fazer? Como que eu faço para me libertar de algo que está impregnado na minha alma? Aí nós vamos para o verso de 73, de Mateus 26. Se aproximar mais de Jesus. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus Cristo, mais eu me pareço com Ele. E quanto mais eu me parecer com Jesus, mais longe eu vou ficando do pecado. Porque Jesus, Ele não maltrata pessoas. Se esse é o meu pecado, que está impregnado em mim, do qual eu preciso ser liberto, me aproximando de Jesus, eu não vou maltratar pessoas também, porque Jesus não é assim. Então eu me torno como Jesus, eu fico parecido com Ele. Então o meu comportamento passa a ser o comportamento de Jesus, como se Jesus estivesse aqui fisicamente. Então eu passo a não cometer mais esse tipo de pecado.
Se o meu pecado é a mentira, Jesus, ele não mente. Se eu me pareço com Jesus, eu estou me parecendo com ele a cada dia mais, então eu deixo de mentir também. E isso acontece de modo gradativo. E quem faz isso em mim é o próprio Jesus, é o Espírito Santo. Não é o meu esforço em si. Eu tenho que me esforçar para não pecar, como eu disse. Mas para me libertar, quem me liberta é Cristo. Através da sua palavra, através da minha vida com Ele. Então eu tenho que me aproximar de Jesus a cada dia mais. E quanto mais eu me aproximar dele, mais parecido com Ele eu serei. E quanto mais parecido com Ele eu for, menos eu vou pecar. Mais eu estarei me libertando. Ou Deus, Ele estará me libertando do pecado. Então você quer ser liberto. Você precisa ser liberto. E só tem uma maneira, se aproximar mais de Jesus e clamar. Porque a aproximação de Cristo é assim, é através da oração, através da comunhão com a palavra de Deus, através da busca a Ele. Como que você vai ter intimidade com alguém que você vê, não conversa? Então, se você não fala com Jesus, você não vai ter intimidade com Ele. Se você não está sempre procurando Ele, você não vai ser parecido com Ele. Mas se você viver com Cristo constantemente, através da oração, através da sua palavra, buscando a Ele, comparecendo aos cultos, cultuando a Ele, se você fizer isso, você vai se parecer mais com Ele e você vai ser liberto daquilo que você sabe que você precisa ser liberto. O que Jesus quer para mim e para você é que nós vivamos em novidade de vida e sejamos verdadeiramente libertos por Ele. Nesse momento eu quero te convidar a aceitar Jesus Cristo, para que Ele reine na sua vida e mude o seu coração. Há pecados em nós que precisam ser abandonados, práticas que precisam ser deixadas de lado. Não vai acontecer se Jesus não estiver em minha vida. Se eu não estiver em Cristo, Ele quer reinar na sua vida. Ele morreu por você na cruz do Calvário para que você tivesse a oportunidade não só de receber esta palavra, de ser abençoado por Ele aqui, mas também de morar com Ele eternamente no reino celestial. Ele preparou algo maravilhoso para nós, para você. Mas não deixe Jesus de lado. Agarre a Cristo, a sua palavra, a vida com Ele. A vida passa muito rápido aqui na terra. E o que vai ser de você depois da morte? Para onde é que a sua alma vai? Esteja com Cristo eternamente, aceitando a Ele como seu Salvador. Você que está longe dos caminhos de Deus, retorne para os caminhos de Jesus. Não abandone mais a Ele. Porque o reino de Deus, Ele é real. E só fará parte dele aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida. Nesse momento eu te convido a orar comigo. Nós vamos pedir para que Ele nos ajude a vencer os nossos pecados e nos aproximar dele ainda mais. Feche seus olhos. Senhor Deus, perdoa-nos de todos os nossos pecados, Pai. Todas as nossas práticas. E nos ajude para que nós possamos nos aproximar mais de Ti e nos tornarmos mais parecidos com o Senhor e sermos grandemente abençoados aqui nessa terra e alcançar aquilo que o Senhor Deus preparou para nós no reino celestial. Por favor, Deus, dê-nos força, dê-nos graça. Limpa o nosso coração e a nossa alma do pecado, daquilo que te desagrada, daquilo, Senhor Jesus, que te entristece e nos ajuda para que nós possamos viver uma vida de santificação diante do Senhor. A cada dia mais vivendo o Teu querer, a Tua vontade. Abençoa
esta pessoa que está te ouvindo agora, que está te assistindo, que está orando neste momento comigo. Trabalhe em sua vida, em sua alma, em seu coração, em seu interior, em sua família, em seu lar. Faz a tua obra. Faz o teu milagre. E conceda, Senhor, o que o coração desta pessoa coloca diante de Ti, atendendo, Senhor, essa dificuldade, essa necessidade, entrando com providência nesse problema e ajudando-a para que ela possa estar firme no Teu querer a cada dia mais. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz, em nome de Jesus.